Olá pessoal, estamos de volta agora com o nosso nível 4, onde falaremos especificamente da nossa liderança de pequenos grupos. Na verdade, como funciona um pequeno grupo, de onde originou, são perguntas que ao decorrer dessa semana estaremos respondendo, como se multiplicar, como desenvolver ali tarefas práticas na quais todos os membros da equipe, do núcleo ali do pequeno grupo possam se envolver, como trazer novos participantes para a célula e assim, todas essas questões eu quero te convidar a estar conosco aqui no decorrer da semana, que serão abordadas, serão estudadas para que a partir já do próximo ciclo, né, a partir desse mês vindouro que vai começar aqui o propósito de missões, nós já possamos desenvolver tudo na prática para a glória de Jesus, ok? Se você chegou nesse nível, parabéns, significa que vocês têm participado conosco do Lidere 1, 2, 3 e agora você está se preparando para fazer parte de um pequeno grupo poderoso e Deus vai usar a sua vida e a vida dos seus amigos do núcleo para salvar outras pessoas, consolidar, treinar e enviar para a glória de Jesus. Pequeno grupo é o nosso momento do envio, é o momento em que nós falamos, olha, vá aos bairros da nossa cidade e salve as pessoas. Também venhamos para os ministérios dentro da igreja, já que somos uma igreja com pequenos grupos e não em pequenos grupos, como eu mencionei no vídeo da aula especial que você precisa assistir antes de assistir essa. Fechou? Então vamos compreender um pouco sobre o que é o pequeno grupo, mas nessa primeira aula também abordaremos já agora a origem. Será que o pequeno grupo é uma invenção moderna? É algo que aconteceu nos últimos 20 anos, 10 anos? Ou é algo que sempre existiu? Nós aprendemos em uma das aulas dos níveis anteriores, agora me falha a memória qual foi, em que o primeiro pequeno grupo que existiu, o primeiro foi entre Deus, o Espírito Santo e Jesus, não é isso? Depois ele multiplicou, veio para Adão e Eva, esse aí deu um probleminha, mas enfim, e foi sempre assim, Deus sempre usou meios, né, para salvar outras pessoas, para poder cumprir seu propósito eterno. E nós veremos em pequeno grupo um pouco desse histórico no decorrer da Bíblia Sagrada, a culminar na igreja primitiva. Né? Ah, pastor, o que é a igreja primitiva? É a igreja lá do livro de Atos, lá no início do Novo Testamento. Muitos começam a falar de pequenos grupos dali, mas você vai perceber na aula de hoje que não, o pequeno grupo vem de bem antes e está até hoje sendo um instrumento de salvação. E às vezes, mas por que nas igrejas geralmente a gente não vê isso? Talvez você não vê um pequeno grupo, uma célula, mas vai ver o grupo de senhoras, o grupo de jovens, que funciona de uma espécie, né, de pequeno grupo no sentido de reunir para fazer coisas dentro da instituição, que não deixa de ser um grupo que se reúne. Mas você vai perceber que as células, a experiência das células vai além disso. E nós vamos entender exatamente o que não é e o que é uma célula, um pequeno grupo. Célula e pequeno grupo são duas palavras para definir a mesma coisa. É um conjunto de irmãos que se reúnem para salvar outras pessoas e quando esse conjunto de irmãos cresce, ele se multiplica para que os outros que chegaram tenham a oportunidade de fazer isso, de ministrar isso na vida de outras pessoas. Irmãos, eu creio muito que se você começar a implantar de maneira eficiente na sua igreja, como assim nós estamos implantando na nossa, Deus há de trazer um tempo de colheita. Você que está fazendo esta aula, faz parte da nossa família renovada de Almenara, precisa se envolver, abrir seu coração, abrir sua casa, entender que nós nessa terra somos missionários. Um dos nossos propósitos aqui, nós temos aprendido é o propósito de ser missionários. E missão significa salvar e consolidar. Não é apenas pregar, é pregar e consolidar, é treinar e enviar. Amém? Então vamos para a nossa aula. Como você já pode perceber, esse é o nível 4, né? E nós estamos aqui hoje com o objetivo de falarmos de pequeno grupo nesta aula e nas 8 próximas que teremos. Esse é o Centro de Capacitação Ministerial, o CCM. E para você que está chegando agora, porque alguns pastores e lideranças estão entrando agora, o que é o CCM aqui? Só para te apresentar. É o Centro de Capacitação Ministerial. É uma escola que se baseia na Bíblia Sagrada
para capacitar seus alunos a experimentar a vida cristã em diversos estágios, desde o novo na fé até o líder mais experiente. E aqui eu preciso investir esse tempo para explicar para você, pastor, você que está implantando ou quer implantar células na sua igreja. Eu sei que a escola bíblica é uma ferramenta poderosa, sempre ajudou e sempre foi um instrumento de Deus para as nossas igrejas. Só que o CCM, ele é uma ferramenta diferente da escola bíblica dominical. Eu não estou dizendo que tem que se substituir a escola dominical, não é nada disso. Mas o CCM, ele é um centro de capacitação de pessoas para o exercício de um ministério. O foco do CCM é transformar pessoas comuns da igreja, discípulos comuns, em líderes, em pessoas capazes de cuidar de outras pessoas. O CCM é um treinamento intensivo, por isso que nós colocamos aqui o título dessa formação Lead Intensive, que é uma formação intensiva de líderes, para que essas pessoas possam ser preparadas e enviadas para cuidar de outras pessoas. Por isso nós já falamos aqui de discipulado, já falamos de evangelismo, temos falado de comunhão, de mudança de caráter, porque o líder tem que ter o caráter de Cristo. Então, se você já tem a escola dominical, top, maravilha, mas é importante que se abra o CCM. E isso que eu estou dizendo, todas as informações vocês vão poder ter se vocês fazerem parte do nosso DNA Vale do Jequitinhonha. Novamente, eu quero ressaltar isso aqui porque nos ajuda muito no processo de transição de uma igreja que não trabalha com pequenos grupos para uma igreja que trabalha em pequenos grupos. Aqui no Vale do Jequitinhonha, o pastor Danilo é o responsável pelo DNA. Eu estou junto com ele nessa missão e junto com mais outros pastores que também estão envolvidos em transformar as igrejas que nós usamos o termo aqui convencional, que são igrejas que não trabalham com células ou pequenos grupos, em igrejas que trabalhem com pequenos grupos que possam ser produtivas e fortalecidas assim, para alcançar as cidades para Cristo, ok? É uma dica que eu dou, faça parte do DNA que você vai poder ter todos os passos. Inclusive existe um curso chamado Transição Permanente, ministrado pela Igreja Batista Central de Belo Horizonte, online, que você pode fazer a sua inscrição, vai começar agora em março e ainda as inscrições estão abertas. Se você tiver algum interesse, é só me perguntar aqui no comentário, mandar mensagem no WhatsApp se você já tiver, entrar em contato com o pastor Danilo, porque nós temos os meios de você se inscrever, vai receber os 2 livros, hoje é 3 livros, o livro Transição, Células Excelentes, mas são esses 2 livros que você recebe gratuitamente para você poder começar esse processo de transição na sua igreja, ok? Deus abençoe, que dê tudo certo aí no nome de Jesus. Estou falando especificamente para líderes que queiram implantar as células ou os pequenos grupos na sua igreja que ainda não tenha, ok? Vamos agora dar sequência aqui. Muito bem, então o nosso CCM é esse e nós trabalharemos nesse 4º nível um líder de um pequeno grupo vitorioso. Essa é a nossa igreja e a nossa igreja com pequenos grupos, tá certo? O alvo, como você já sabe, é desde o novo convertido até um líder mais experiente, um líder de ministério, um líder de pequeno grupo. O livro base para nós estudarmos aqui, o nível 4, nós temos sugerido vários livros, é esse: 8 hábitos de um líder de pequenos grupos, né? Um líder eficaz de pequenos grupos. Gente, precisa. Inclusive, nós teremos uma aula específica ao final para falar desses 8 hábitos, tá? Eles funcionam, eles são hábitos que vão poder funcionar em qualquer realidade, não apenas igrejas grandes, mas igrejas pequenas. Amplia a nossa visão sobre liderança ministerial, principalmente, que é claro, de pequenos grupos. São fáceis de aplicar, são praticáveis, realistas e motivadores. Então, invista esse tempo aí. A nossa análise vai ser a leitura completa, inclusive esse livro, o PDF dele já está no aplicativo, junto com a apostila. Vocês podem baixar no nosso aplicativo. Pastor, eu não tenho, estou assistindo pelo YouTube. Entre em contato comigo. Você vai receber o nosso link do aplicativo, você vai baixar o aplicativo, se cadastrar e ter acesso a todos os materiais, todas as aulas, desde o 1 até agora, e os próximos aulas que teremos. Então, vamos começar a perceber que pequenos grupos lá no Antigo Testamento,
a partir do texto de Êxodo, está aí na tela, né? Capítulo 18, verso 21. O que está escrito lá? Abra sua Bíblia e lê. Aqui você vai compreender que Jetro, ao visitar Moisés, ele percebe que Moisés estava sobrecarregado. Ele estava sobrecarregado porque ele sozinho estava liderando uma comunidade de quase 3 milhões de pessoas. Uau, é muita gente, né? E ele ficava de manhã até a noite. Todo mundo trazendo uma demanda. Imagina aí, fulano roubou minha galinha, o outro, o seu filho jogou pedra na minha tenda, ou o outro aqui, a filha dele, o filho dele desonrou minha filha. E tu imagina aí, ele não ia dar conta. Quando Jetro, o sogro de Moisés, vem trazer a esposa dele com seus filhos para poder estar com Moisés, o Jetro, um homem experiente, olhou para aquela situação e falou: "Isso vai morrer, ele não vai dar conta e vai ser um problema." Então ele chegou para ele e disse: "Moisés, faça o seguinte, rapaz, levanta líderes, homens que você confia, homens que você possa ver neles capacidade de liderar e tal, e explica, e levanta líderes sobre grupos." E a partir dali, então, o texto bíblico diz que isso facilitou o trabalho de Moisés. Amado, não sei o tamanho da sua igreja, talvez seja pequena como a minha ainda, mas entenda, por mais que seja pequena, se você não conseguirá atender todas as demandas da sua congregação sozinho. Se tem uma coisa que um líder precisa aprender desde cedo, e eu vou falar por mim, porque é um desafio que eu tive que aprender com o tempo, e até hoje ainda é delegar. E nós vamos, no decorrer dessa semana, falar sobre delegação também dentro da pequeno grupo. Então, tem que aprender a delegar. O pastor precisa aprender a formar novos líderes, não é isso? E a gente vê isso por toda a Bíblia. Então, o conselho de Jetro se baseou exatamente na delegação de poder, na delegação de autoridade. Não é apenas delegar um cargo, é delegar autoridade. Então, Jetro vai fazer essa delegação, né? E ele vai dizer: olha, coloque chefes de 10. O chefe de 10 é o líder do pequeno grupo. Ele lidera, ele tem ele e um grupo base que o acompanha, que é o anfitrião, o secretário, não vamos dizer mais na frente, né? É o secretário, o líder em treinamento, e esses têm a função de chegar ali a 10, 12 pessoas, né? Salvar outras pessoas. Depois, líderes de 50, que seria os supervisores, quando a sua igreja for crescendo, alcançou o número de 5 células, cada célula aí com 10, 12, 8, 9 pessoas que variam, o pastor ele tem que ter a célula dele, mas tem que supervisionar. Esses outros líderes precisam estar sempre orientando, reunindo com os líderes, isso é supervisão, certo? Depois, vamos supor que as células multiplicaram, cresceram. Agora nós temos um coordenador para coordenar tudo isso. Então, vai ter o coordenador que trabalha junto com os supervisores. Se nós temos 100 pessoas envolvidas nas células, nós já temos ali um coordenador. Depois nós temos 1000, uau, é a nossa meta aqui da Igreja de Almenara, é chegar a 1000 membros, e Deus sabe quando, mas vamos chegar lá, né? Primeiro nós temos que chegar pelo menos aos 100, mas sonhando e vencendo cada etapa. E aí nós já teremos um pastor de rede, porque já se torna uma rede. É claro que isso aqui é uma estrutura para uma igreja que está pensando em crescer. Um dos hábitos, já dando spoiler aqui, um dos hábitos de um líder, ele tem que ter sonho. Se você não sonha, é complicado. Claro que você tem que estar sempre com sonhos lá em cima, mas com os pés no chão, entendendo? Na sua realidade. Mas tem que sonhar. Então, pastor, até chegar a 100 pessoas, eu já acho um desafio. Imagina 1000. Uau! Toda a igreja de 1000, 10.000 membros começou com uma, irmão. Começou com alguém, com um grupo pequeno. Então, é sobre isso. É nós nos inspirarmos nessas pessoas que deram certo, nessas histórias que deram certo. E não nos inspirar em quem está a vida toda de um jeito e não muda. Então, meu coração, meus olhos estão sempre em Deus, na sua palavra, no que Ele pode fazer e também no que Ele já fez na vida de outras pessoas. Se Ele fez na vida de outras pessoas
E eu sei que ele pode fazer na minha se for de vontade dele. Se não for, tudo bem, estou tranquilo. Eu sou grato por tudo que ele já me permitiu alcançar, mas eu creio que em Deus, quanto mais pessoas a gente alcançar, melhor. Eu sei que ele quer salvar. A Bíblia diz que o Senhor, em 1 Pedro, não quer que ninguém se perca. Nós já vimos aqui, nós vimos no nível 3. É do desejo do Senhor que todos sejam salvos. Então ele não vai querer, ele não vai olhar para mim, que eu estou querendo salvar pessoas, ele não vai olhar para mim, que estou querendo alcançar pessoas e falar assim, não vou querer que você salve mais ninguém. Não, essa foi a ordem dele. Então, uma coisa que eu sei que Deus quer, com certeza, é que outras pessoas sejam salvas. Eu sei que o mundo tem 7 bilhões de pessoas e 300 milhões de pessoas. Então, dessas 7 bilhões e 300 milhões de pessoas, tem 2 bilhões de pessoas que já são cristãs, não crentes, evangélicos, fiel, verdadeiro, mas 2 bilhões de crentes. Ainda sobra 5 bilhões de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo evangelho. Eu sei que na nossa cidade aqui, especificamente Almenara, nós temos cerca de 42 a 43 mil pessoas, né, que moram aqui, a população. Nós temos uma média de 5 a 6 mil crentes em Almenara. Perceba que nós temos aí um saldo de 38 a 40 mil pessoas que precisam ser salvas nessa cidade. Pense comigo, vamos colocar por base aí 35 mil, porque tem mais do que isso, tem 37 a 38, eu tenho esses dados anotados agora, mas eu não vou saber onde está. Vamos colocar por base 35 mil pessoas. Será que dessas 35 mil pessoas, Deus não quer que eu salve 1000? Deus não quer que eu alcance 1000 pessoas? Não. Com certeza, eu creio que Ele quer salvar essas 1000 pessoas. No mínimo, né? Ele quer salvar todos. Então, se eu posso ter esse grupo de pessoas para ser salvo, por que nós não podemos ter uma igreja que construa um ambiente para que isso aconteça? Percebe? Então, quantas pessoas tem na sua cidade? Dá uma olhadinha no censo. Quantos habitantes tem? Depois tem uma olhada, quantos habitantes, quanto número de crente tem na sua cidade? Na nossa igreja, nós estamos com um projeto desde o ano passado, de meio em 5. Sabendo das nossas limitações econômicas, estrutura, até mesmo de mudança de mentalidade, que ainda nós estamos em transição, de uma igreja mais do que convencional, uma igreja bem diversificada em muitas coisas, para uma igreja em crescimento. Então, a gente está trabalhando transição. Então, eu estou crendo que em 5 anos nós temos que ter, no mínimo, alcançado 0,5% da população da cidade. É um desafio, mas é um sonho. Se eu não conseguir com 5, mas pelo menos com 6, 7, mas eu quero ver na nossa igreja, no mínimo, 300 pessoas em 5 anos. É 0,5% da população. Então pense comigo, Deus não quer que eu alcance 0,5% da população? Deus não quer que você alcance? Deus não quer que nós como igreja aqui alcance? Salvo o vizinho, salvo o neto, salvo... Então é sobre isso. E qual a estratégia que nós vamos ter para alcançar? É pequenos grupos, porque nós vamos ter pouco investimento, porque aqui, por exemplo, na nossa região, eu não sei de onde que você vai estar assistindo esse vídeo, mas nas cidades pequenas, geralmente as igrejas elas focam em abrir congregação. Muito bom. Mas a congregação você tem que ter investimento de aluguel, investimento de uma estrutura para funcionar. Porque você vai abrir uma congregação com a caixa e o microfone na mão, amém, Deus fala, nem precisava de caixa e microfone, até porque a célula não precisa. Mas tem uma estrutura básica para funcionar uma congregação. Então, o investimento ali, você já começa com um investimento financeiro, né, para aquilo. A célula não. O investimento que faz financeiro na célula é no mínimo, se a igreja puder, contribuir com o lanche, porque às vezes uma das primeiras barreiras em cidades pequenas é o lanche no final. Quem vai dar o lanche? O lanche é importante, tem que ter lanche. E quem vai trazer o lanche? Então, isso é uma das pequenas. É o mínimo, contribuir com o lanche. Mas, fora isso, a casa é da pessoa, né? E ela vai fazer isso com amor, porque ela não está fazendo para a igreja, está fazendo para o reino de Deus. Você vai ter líderes exponenciais. Então, em cada bairro, você tem uma mínima célula, a sua igreja vai estar presente na cidade toda, com o mínimo de recurso possível. Gente, é questão de estratégia, de visão. Então, se eu tenho líderes, homens de Deus, mulheres de Deus, que eu possa delegar em um dia de célula, e tiver célula em 3 bairros, a igreja vai estar presente com porta aberta em 3 bairros diferentes. Aí você percebe algumas congregações que estão lá pagando aluguel, água, luz, uma estrutura, né? Se for tempo próprio, mas com gasto de manutenção do templo e tal,
E às vezes não vai um visitante. Um visitante. Não ganha uma alma para ser justo. É só um lugar para manutenção dos crentes que já tem, que às vezes nem convida ninguém para ir no culto ali. Percebe? É questão de estrutura, de estratégia. Quando Jetro viu Moisés penando ali para poder atender aquele povo, ele diz: levante líderes que construam uma estrutura que seja mais funcional. O que nós pretendemos, para os irmãos aqui da IPR de Almenara, Família Renovada, pretendemos ter uma estrutura de salvação e edificação, não apenas uma estrutura para uma manutenção. Não, a manutenção é importante, é necessária, mas ela pode ser feita nos cultos, das celebrações, mas a efetividade. E nós vimos no último módulo, o último nível, sobre que a eficácia dos relacionamentos na salvação. E só um pequeno grupo pode nos trazer isso. Então, dando sequência, primeiro a gente vê esse pequeno grupo surgindo ainda lá no Êxodo. No Novo Testamento, uma outra base bíblica está lá em Atos 2,42, fala que partiu o pão de casa em casa. Atos 5,42 está da mesma forma. Atos 20, verso 20, ensinando-vos publicamente de casa em casa. Romanos 16, 3, 5 e 10 fala sobre a igreja nos lares. Colossenses 4,15, a igreja está em sua casa. Filemão 1, verso 2, da mesma forma. Irmãos, o Novo Testamento tem uma infinidade, até porque a igreja no Novo Testamento não reunia em templo, ela reunia nas casas mesmo, a igreja surge lá. E você perceber que é o período que a igreja mais cresce é quando a igreja se reunia nas casas. Depois que a igreja começou a reunir no templo, ela começou a perder essa efetividade do seu trabalho. Por quê? Porque no templo é o grande grupo. No grande grupo você não tem condição. No grande grupo, você chega ali com a situação, no mínimo que o pastor vai fazer é orar por você no final do culto, mas não tem relacionamento, não tem compartilhamento. Às vezes a pessoa que está chegando, ela até participa do culto, mas ela não interage com o culto. Mas no pequeno grupo não, ela chega, ela ouve, ela pode perguntar. Se ela tiver alguma dúvida da salvação, igual, por exemplo, naquele momento de Filipe e o eunuco perguntou, ele estava com dúvida, ele estava lendo, então, mas imagina aquele eunuco numa celebração, num culto, ele lá e tal, entendendo e tal, e ele entra e sai com as mesmas dúvidas. Ao final da reunião com Filipe e o eunuco, a pergunta foi do eunuco: o que impede de eu ser batizado? Nada, vamos batizar agora. Então é isso que funciona no pequeno grupo, a interatividade, a conexão, a interação, o relacionamento é construído, o ambiente é mais pessoal, é personalizado. Até nas escolas convencionais, seculares, aí está diminuindo o número de alunos para a atenção estar mais focada de maneira melhor, né? Tem mais atenção. Escola boa não é escola que tem muitos alunos na sala de aula, é que tem menos alunos na sala de aula, porque aí o professor tem condição de dar melhor atenção. Então é sobre isso, o pequeno grupo, você vai dar mais atenção para aquela pessoa, vai ter mais maturidade. Então a igreja se reúne no domingo para celebração, festa, é muito bom ter aquele momento gostoso. Na quarta, aqui no nosso caso, a gente reúne para orar, interceder e tal, mas nas casas é que vai ser o efetivo trabalho da igreja na salvação, consolidação e envio, treinamento e envio. É lá no pequeno grupo que vai ter esse momento. E aí nós temos a figura do pastor no grande culto sendo a figura mais importante. O pastor é o mais importante. A partir do momento que eu tenho uma igreja com pequeno grupo ou em pequeno grupo, a figura mais importante deixa de ser o pastor e se torna todos os líderes, porque todo líder de pequeno grupo se torna um pastor da sua célula, do seu pequeno grupo. E isso não para ser envaidecido, então você é um pastor. Não é sobre título, é sobre a missão que Deus nos deu. Faz sentido para você? Então perceba bem essa dinâmica. Deus está nos chamando para um novo tempo como igreja. Então a gente precisa entender que algumas coisas sobre o que não é um pequeno grupo. Está na sua apostila e eu preciso muito que você leia. Pequeno grupo não é grupo de oração, não é um grupo de estudo bíblico, não é um grupo de comunhão. Uai, pastor, não é um grupo de crescimento, não é um grupo de cura interior e não é um ponto de pregação. Gente, ué, pastor, então o que é o pequeno grupo? Porque para mim, pequeno grupo era isso, era um grupo de oração, um grupo de estudo. Não, pequeno grupo é tudo isso, ok? Porém,
O foco do pequeno grupo é relacionamento. O foco do pequeno grupo é assistência. Então eu vou estar com o meu estudo aqui. Eu estou com um estudo aqui, bacana. Beleza. Vocês vão receber material, né? Os líderes do pequeno grupo recebem os estudos do pastor. O pastor tem o dever de passar para ele. Pastor, a liderança ministerial que o pastor instituir, bacana. E ele vai estar com esse estudo lá. Ele vai até aplicar o estudo, não pode ficar sem aplicar o estudo. Mas o propósito e a finalidade, ele está aplicando o estudo, ele está vendo que aquela pessoa que era mais falante não está falando muito. Ele percebe que o que acontece? Ele vai ter um momento do compartilhamento. E esse momento, o ambiente tem que ser um ambiente, a gente vai falar isso mais à frente, seguro. E ali ele vai poder compartilhar, orar, caminhar com essa pessoa. Então é um relacionamento. O foco é salvar pessoas, e não apenas uma edificação de membros, percebe? De cuidar um do outro. O grupo ali é um grupo onde a pessoa pode se abrir sem medo de ser julgada, sem medo de ser apontada. Então, nós temos a igreja que se reúne no templo, aqui, fantástico, mas nossa igreja também se reúne no pequeno grupo. O pequeno grupo é isso. É a igreja que se reúne aqui para edificar, celebrar, adorar a Deus, e é muito bom, mas também a igreja que se reúne na casa para cuidar do mútuo, assistência, ouvir, partilhar e crescer. O pequeno grupo é relacionamento, o pequeno grupo é vida na vida, é o discipulado que nós vimos no nível 3. Então, no pequeno grupo precisa haver edificação, multiplicação, um lugar definido. Então não vamos fazer um pequeno grupo hoje na casa de irmã fulana e semana que vem na casa de irmã Beltrana. Não funciona, porque se eu quero que as pessoas que vão na minha célula retornem, eu preciso ter um lugar fixo. Entenda, o nosso pequeno grupo, ele não é um grupo de estudo onde os crentes todos vão para lá estudar a Bíblia. Nós vimos aqui, tem um estudo bíblico, mas não é somente isso, é um relacionamento, é estilo de vida. E alcançar novas pessoas. Então imagine que eu convido meu vizinho, ele vem e gosta. A semana que vem ele quer vir, só que semana que vem é lá no outro bairro. Aí ele, é lá, não conheço fulano lá, não, mas você vai comigo. Tá, eu vou pensar. E aí chega um dia não vai, porque é longe, porque às vezes a pessoa não tem um veículo para levá-lo, e ele não vai querer ir a pé, porque ele não conhece a pessoa lá. Ele até viu no pequeno grupo na sua casa, mas na casa do outro ele não sabe como vai ser. Aí, beleza, aí na outra semana já na outra casa. Então isso prejudica a ação. Tem que ser uma casa única, pelo menos por um ciclo aí, de 6 a 1 ano, uma casa única, um anfitrião único. E aí sim, você consegue trazer, se torna um lugar onde essa pessoa vai ter ali, saber onde é o endereço, e uma vez ela vai constante. Vamos supor que um dia ela falta lá, uns 2, 3 reuniões, e ela fala, eu vou lá naquele pequeno grupo. Aí ela vem e tem, no dia, e na hora que ela já sabe que tem, e aí ela não vai ter esse problema de não encontrar a casa, de não encontrar o lugar onde está presente. Então, nós temos um lugar definido no pequeno grupo. Uma outra questão também, nós temos uma homogeneidade. Por exemplo, às vezes um pequeno grupo de jovens, ele tem que ter ali um grupo de idade mínima e uma idade máxima que tem uma homogeneidade. Se é grupo feminino, masculino, também da mesma forma. Se tem os dois sexos, precisa ter ali as faixas etárias, por causa do momento de comunhão, a pessoa está ali para conversar, se relacionar, interagir os seus gostos pessoais. E aí, se for um grupo muito discrepante, com idades, pensamentos, um modo de vida diferente demais, acaba não gerando a química da conexão e aí prejudica. Então, aqui alguns pontos de atenção. Os pequenos grupos não sobrevivem quando as funções substituem Jesus. Então, eu sou o líder desse pequeno grupo, eu mando. Não, você é alguém que está intermediando, auxiliando, você é o principal servo do time. Então, não é sobre ter funções, é sobre ser servo de Jesus. Somente quando Jesus é o centro, é que o pequeno grupo alcança todo o potencial e podemos dizer que é um pequeno grupo verdadeiro. O pequeno grupo permite que a igreja aumente sua influência e sua presença na sociedade. E o alvo do pequeno grupo é a multiplicação. A multiplicação deve ser a principal motivação do pequeno grupo.
E aí é que está essa realidade bem clara, irmãos, que às vezes as pessoas não percebem. Às vezes ela está focada em um pequeno grupo apenas como um mecanismo de estudo, como um mecanismo de relacionamento, mas perde o foco da multiplicação. E passa meses no mesmo grupo, até chega um momento que desgasta. A pessoa não está mais afim, porque tudo cansa. O homem, hoje, com tantas coisas aqui novas que acontecem todos os dias, ele enjoa rápido. Então a multiplicação nos ajuda a desconectar e ali você já começa com um novo nível. Não, vou ter que multiplicar minha célula agora. Se eu multipliquei uma, eu quero multiplicar duas. O outro começou, não, agora eu quero multiplicar a minha. Eu sou fruto de uma multiplicação, agora eu quero ter minha própria célula. É esse o coração, o desejo. Não, eu quero ter a célula em minha casa, eu quero receber a família de Deus e tal. Esse é o desejo que precisa arder. Outra coisa, como eu disse, quanto mais pequeno grupo você tiver na cidade, mais influente na cidade a sua igreja será. A nossa família será. Por quê? Porque as pessoas em todos os bairros vão ter uma porta aberta da sua comunidade, da sua congregação. E aí nós temos uma outra questão. Para que os pequenos grupos? Eles desenvolvem um espírito de comunitário, nutre e capacita os seus membros, traz intimidade uns aos outros, porque agora está mais próximo, mais junto, permite a prática do amor, do serviço, da oração, perdão, fé. Isso é prático, porque lá no grande grupo, que é o culto, isso é muito teórico. Somente no pequeno grupo e na vida, né, no dia a dia, que isso é prático. Levar os membros ao treinamento, liderança, né? Então os pequenos grupos, a pessoa chega ali, é o primeiro contato, mas olha, nós temos um CCM, está no aplicativo, você pode assistir às aulas, e também nós vamos ter o presencial. E aí você vai levando as pessoas a se apaixonar por partes, né, cada dia para o reino. Desenvolve a visão de ministério, no nosso caso aqui, a igreja com propósito, é a nossa visão de ministério, nossa filosofia de ministério. Então, nós temos alguns objetivos no pequeno grupo que precisa ser crucial. Primeiro, o objetivo é a comunhão, que tem que ter, porque sem comunhão não gera o restante das outras coisas. Segundo, edificação, que é a pessoa perceber que ela está crescendo espiritualmente, que ela está se fortalecendo espiritualmente, é a pessoa entender, porque, gente, uma coisa é falar que está crescendo, outra coisa é sentir que está crescendo, outra coisa é você saber que hoje você sabe mais do que quando você chegou na igreja. Uma das coisas que eu gosto muito de medir, às vezes, entre os irmãos a pergunta que eu sempre faço é: você se sente hoje mais fortalecido? Você se sente hoje mais maduro na fé? Você sente que cresceu mais, leu mais hoje, depois que você chegou na nossa comunidade ou antes? Ou você acha que depois que você chegou nessa comunidade você decaiu? É uma avaliação que eu faço exatamente porque essa é a proposta dessa igreja. A minha proposta pastoral para essa igreja é que quem chega aqui cresça. Então, se eu tenho alguém aqui que, em vez de crescer, murchou, alguém que, em vez de crescer, ela diminuiu, é algo que eu falo: opa, não está de acordo com a minha filosofia, alguma coisa de errado está acontecendo no processo. Ou seja, daqui para lá ou de lá para cá, a gente precisa corrigir isso. Então a gente precisa crescer. Esse sentimento, isso é edificação. Edificar é crescer, é se tornar alguém firme na fé. Uma outra coisa é evangelismo, que aí vem o crescimento numérico. Serviço. Então, comunhão, edificação, que vem através da adoração, evangelismo e serviço. É todo esse projeto aqui. A comunhão, ela vai retirar as impurezas, mata os germes, alimenta os pequenos grupos, traz energia e mantém a temperatura. E todas essas definições aí, gente, tá na nossa apostila. Eu queria muito que vocês lessem, porque o nosso tempo de aula é curto, para não ficar uma aula muito grande. A gente tem que reduzir, mas as definições disso estão na nossa apostila e é importante que se leia. Tá? Então, por exemplo, em que sentido a comunhão retira as impurezas, né? Assim como o sangue precisa se purificar para trazer qualidade de vida a todo o corpo, nós, quando nos convertemos, a gente vem muito impuro, vem muito cheio de defeitos, de características. E na célula, isso é tratado, o caráter das pessoas são tratados, né? Os germes ali morais são eliminados. E aí, com isso, nós temos o alimento, nós
temos energia e a gente consegue manter o equilíbrio em todas as áreas, né? Então é importante. A edificação. O pequeno grupo oferece um ambiente de crescimento espiritual, aprendizado prático, ouvir a palavra de Deus e comprometimento com a nossa igreja, que é o que a gente tem mais buscado aqui, comprometimento. O evangelismo. O pequeno grupo é um lugar onde inserimos novos membros, porque você vai convidar um amigo do trabalho, da escola, da rua, para vir com você. Não, mas é uma reunião na casa de um irmão lá da igreja e eu queria muito convidar você para ir. É bem informal, bem suave e vai ser bacana, eu acho que você vai gostar de ir. Porque às vezes você convidar para ir para a igreja, a pessoa já cria uma resistência por ser uma igreja e tal. Não, vamos lá, a gente bate um papo, conversa, vai ser bem tranquilo e a gente consegue trazer pessoas, os amigos. O alimento, né? O cuidado é a palavra de Deus. E aqui você vai perceber que nós temos 5 cuidados que a gente tem que ter como pequeno grupo, né? Que é o alimento, que é a palavra, a proteção, o ensino, né? A disciplina, o amor. E aí, no serviço, nós temos cada crente sendo ministro e servindo com o dom que recebeu da parte de Deus. Então, ali no pequeno grupo, nós temos várias pessoas que vai poder contribuir de diversas formas. Então, eu quero deixar aqui, por fim, a estrutura do pequeno grupo. No pequeno grupo nós teremos o líder que está sendo treinado por esse líder, por isso que é chamado líder de treinamento, o anfitrião e secretário, que pode ser a mesma pessoa ou pessoas diferentes, e os membros do pequeno grupo, né? E esse pequeno grupo, os membros aqui, o foco é que esses membros sejam não crentes. A gente tem que ir atrás deles. Aqui é o núcleo e aqui é o nosso foco de salvação. A pessoa chegando e visitando e se tornando membro do pequeno grupo, a segunda fase é fazer ela com que se torne membro da igreja. E acima, né, nós temos o líder do pequeno grupo. Quando a igreja cresce, a gente tem toda essa estrutura acima que nós vamos voltar a falar em um outro momento, ok? Então é sobre isso. Então essa é uma aula inicial sobre pequeno grupo e as dúvidas obviamente que surgem, quiser diluir, é só mandar lá no grupo. Mas eu não faço parte de nenhum grupo, não. Então nós temos um grupo aqui de WhatsApp, onde a gente está enviando as perguntas, aliás, era para estar enviando as perguntas e tirando dúvida dos irmãos de tudo isso. Para você tirar dúvida, pode mandar aqui e a gente vai estar conversando, tá bom? Deus abençoe, gente. Vamos orar? Próxima aula, nós vamos estar falando sobre como funciona ali a reunião dos pequenos grupos dentro desse modelo, né, do DNA, tá bom? Pai, no nome de Jesus, quero louvar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por esta aula, e pedir que o Senhor continue nos orientando para a glória do Senhor. É uma aula rápida, objetiva, mas que muita coisa para falar, mas a gente tem que ir condensando para que se torne algo mais palpável para os teus filhos. Eu peço que o Senhor nos ajude, Senhor, para que cada palavra, cada instrução que a gente está dando aqui possa alcançar os corações e o objetivo final seja, ó Deus, realizado, que é salvar outras pessoas. É o que eu te peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até a segunda aula. Tchau.